Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah e bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, então, como já tá no título, eu vou dar dicas de algumas atividades que a gente pode realizar em sala de aula com alunos disléxicos. Então, buscando a inclusão, desses alunos dentro da sala de aula. A maioria das atividades aqui que eu vou dar dicas são atividades que dá para você fazer tanto com aluno disléxico quanto com não disléxico. O que é uma coisa boa, já que às vezes o aluno pode ficar entediado e sempre tá fazendo uma atividade diferente da turma. Então roda a vinheta para eu já começar com as dicas desse vídeo. Lembrem de seguir o canal, de curtir o vídeo e compartilhar com outros professores as dicas que eu vou dar aqui. A primeira vez que eu trabalhei com um aluno disléxico foi na faculdade, num estágio que a gente fez com alunos com algum tipo de necessidade especial. Eu acabei escolhendo dislexia, já que é uma coisa que influencia muito nas aulas de língua portuguesa, já que os disléxicos têm muita dificuldade com a leitura. Nesse período, eu tive que ler muitos artigos, ver várias pesquisas de alfabetização e como melhorar, essa alfabetização e trabalhar o letramento desse aluno. Pensando que eu sou professora do Ensino Fundamental 2 e já é para eles chegarem alfabetizados para mim. Então essas atividades que eu vou dar dica aqui, normalmente já é para trabalhar com um aluno minimamente alfabetizado. A primeira atividade que eu apliquei na sala foi com a turma do 6º ano. E foi uma atividade que eu queria mostrar, porque o 6º ano é uma turma que os alunos ainda estão muito... É uma turma onde os alunos ainda estão aprendendo muito sobre texto, escrita, é tudo muito novo ainda para eles. Eles acabaram normalmente de ser alfabetizados, mas eles ainda não têm isso muito fixo na cabeça deles, a estrutura textual em si. Então eu escolhi como atividade tirinhas e preferi dar tirinhas para eles sem palavras, para que eles pudessem ver que a história dá para ser contada de várias formas, mas toda história tem começo, meio e fim. Então, para essa atividade, eu escolhi as tirinhas da bruxinha, que eu vou colocar aqui em um lugar, e elas são tirinhas sem fala. Então, eu mostrei uma primeiro para eles, a gente viu, analisou, viu a historinha que estava sendo contada ali, para eles perceberem que mesmo sem balãozinho, é uma história que está sendo contada. Depois eu separei mais 5 dessas tirinhas da bruxinha e cortei elas para que eles pudessem, e coloquei em pacotinhos individuais cada uma e dei 5 diferentes para cada aluno e eles tinham que colocar essas tirinhas em ordem. Então pegar elas e colocar em ordem. Então, tipo, esse exemplo aqui da bruxinha. Então eles saberiam que o primeiro quadradinho, por mais que eles não soubessem início, meio e fim, eles saberiam que o primeiro teria o título, porque toda história tem que começar com o título. Essas que eu coloquei aqui não tem isso, mas tinha algumas que vinham no final, fim. Então eles sabiam que aquele do fim tinha que ser o último quadrado. É claro que no 6º ano ainda teve alguns alunos que não perceberam isso. Então aí também a função do professor chegar na mesa, falar, olha, história começa com o título, se tem o fim, aonde que é? É o último quadradinho deles. Nossa, professora, eu não tinha pensado nisso. Que é uma atividade que faz os alunos revisarem todos esses conteúdos que eles acabam embalharando todos na cabeça. Com o meu aluno que tinha dislexia, o que aconteceu? Ele montou da direita para a esquerda os quadradinhos. Então ele montou de baixo para cima e na ordem contando de baixo para cima, da direita para a esquerda. Que é uma coisa também bem típica de alunos disléxicos, esse negócio da ordem. Essa dificuldade de ordenar as coisas no texto. Então é bom você chegar e falar assim, normalmente os textos são escritos da esquerda para a direita, é nessa ordem, é nesse sentido. Normalmente no ensino fundamental 1, as professoras já vão ter trabalhado isso com ele, de seguir essa progressão na folha. Então, é claro que no Fundamental 2, principalmente no 6º ano, você ainda vai precisar rever isso com ele. Mas é bom porque daí essa atividade consegue estruturar já esse texto. Depois, eu fiz 2 outras atividades, que era colocar falas, o aluno escrever falas para aquelas histórias, ou
fazer um narrador narrando, ele podia escolher qual que ele queria. Seria pouca coisa para o aluno escrever, né? Mas já daria para perceber se ele consegue entender a narrativa ali, né? Que essa narrativa textual tem que colaborar com as imagens, a narrativa visual que está acontecendo na tirinha, que é uma ótima atividade também. Depois eu fiz eles juntarem em um grupo e para que eles pudessem criar a própria tirinha da bruxinha. As tirinhas da bruxinha, não todas, mas a maioria ela tá de boa, acontece algum probleminha, ela tenta resolver com a magia, e aí essa magia dá errado. Caso alguns alunos não perceberam isso, então caso eles não tenham percebido, avise eles, ó, é essa a estrutura. Tá de boa, acontece alguma coisa, ela tenta resolver esse acontecimento com magia, e aí acontece alguma coisa pior. Igual nessa tirinha do elefante ali, que tem uma borboleta, ela joga, porque a borboleta, o bichinho pequenininho tá incomodando, e ela joga o feitiço nele e ele acaba se transformando em um elefante. Para que é bom a gente sempre conversar com os alunos na sala na hora desses trabalhos, porque eles vão vendo que atrás daquele texto tem muita estrutura, tem muito planejamento por trás daquela historinha que parece simples. E aí eles podem pensar também nisso quando eles estiverem escrevendo a deles. Outra atividade que eu gosto, pensando, atividades de leitura agora, né? Essa foi uma leitura quase sem palavras, então pensando numa atividade com leituras com mais palavras, né? 7º, 8º, 9º ano. Eu sempre prefiro, pensando que a gente sempre vai precisar ler para esses alunos, né? Sempre não, mas principalmente no fundamental, o professor vai precisar ler muitas dessas atividades para os alunos. Eu gosto de interpretação textual, sempre trabalhar com algum texto que tenha áudio. Isso pode ser uma música, e aí a gente também pode fazer essa atividade de interpretação com a turma toda, já que a gente pode tocar a música primeiro para eles ouvirem, depois e ao mesmo tempo, né, eles irem acompanhando a letra no texto, que facilita para eles memorizar ali, né, o som das palavras e da música com o que está escrito na folha. Pensando, gente, que alunos disléxicos têm muita dificuldade para decorar as palavras. O ideal seria eles escreverem sempre em algum computador, porque daí tem o corretor automático, né, já que eles vão escrever a mesma palavra errado de diferentes formas várias vezes. Então, esse processo já tiraria esse peso dele de sempre estar tentando escrever e decorar a palavra e ele sempre estar escrevendo a mesma palavra errada. Pensar que a gente precisa tirar o conteúdo global dele, ver se ele realmente entendeu o conteúdo global e não essas pequenas coisas. Então, atividades de interpretação, caso eu faça uma atividade de interpretação de marca X, eu sempre coloco só 2 opções, para ele saber o que é falso e o que é verdadeiro. É o máximo necessário ali, né? Não precisa de mais, porque mais só vai confundir ele. E a gente precisa saber se ele aprendeu. Esse é o objetivo. Para interpretação, conversar muito, fazer essa conversa oral, e aí para que ele possa escrever poucas coisas. Se ele tiver que ler muito na atividade, eu pego e não cobro tanto na hora de ele escrever. Se ele tiver que escrever, eu não cobro tanto na hora dele ler, para ele não gastar todas as energias dele, sobrar alguma coisa. Então, ele fazer bem ler ou ele fazer bem escrever naquela atividade, focar em uma das habilidades. Em caso de literatura, eu sempre dou prioridade para livros que tenham audiobook. Tem bastante livros, tem alguns livros que são mais difíceis, mas a maioria tem audiobook. E aí, dependendo do nível do aluno ali, do ano que ele tá, fazer um capítulo ele ouvindo e outro ele lendo e comentando sobre a história capítulo por capítulo. É muito difícil isso, já que, pelo menos nos meus casos, os alunos que eu tive, os pais não se importavam muito, eles deixavam essa alfabetização e esse letramento para a escola, mesmo sabendo que os filhos precisariam de um atendimento a mais. Eles, no máximo, colocavam em alguma outra escolinha à tarde, mas não tinha esse incentivo à leitura em casa. Então, o que gera um problema um pouco maior. Trabalhar em sala de aula com contos, daí você lendo em voz alta e os alunos com as cópias deles acompanhando, isso também facilita muito. Na hora de escrever, na atividade de escrita, eu tento sempre eliminar a
a criatividade, né? Porque se você pedir para eles criarem um texto, vão ter alunos que vão ficar ali parados os 50 minutos da aula só pensando no que eles têm que escrever ou a história que eles têm que criar e eles não vão escrever. Eu gosto de incentivar os alunos com imagens ou com tirar partes de textos, aquelas brincadeiras de o professor começa a narrar uma história, aí ele tira um objeto de um saco e aí o aluno tem que colocar aquele objeto no meio da história. Pode ser assim para eles trabalharem coisa em coerência. Ou eu escolhi fotos, colocar 2 fotos aqui, fotos criativas. Normalmente eu gosto de escolher umas 10 fotos e daí eu falo, ó, dessas 10 você tem que escolher 5, pelo menos. E aí dessas 5, normalmente uma não muito a ver com a outra, mas que elas sejam engraçadas, tipo do bebê ali com o porquinho, ou que elas sejam interessantes para algum tema interessante para colocar na história, tipo o do escorregador ali na grama, para que elas possam olhar aquelas imagens e começar ali a contar. Então, criar um contexto em que aquela cena do porco seja possível, mesmo que a história fique engraçada, mas que eles entendam a necessidade de fazer uma coesão ali entre as frases, colocar a coesão entre as frases e a coerência do texto todo. É uma atividade um pouco mais trabalhosa, principalmente se for feita com o 6º e 7º ano, mas funciona. Principalmente se as imagens fizerem eles se divertirem e tiver alguma coisa a ver com o meio deles. Tanto no caso das imagens, quanto no caso da música e dos textos também, é sempre bom antes conversar com os alunos para descobrir quais são os interesses deles. Porque daí você pode pegar uma música de algum cantor que eles gostam, imagens de alguma série, ou alguma série, algum filme que eles curtem, e aí pode ficar mais interessante para eles terminarem essa atividade. Na hora do texto, pensando para o aluno disléxico, se você pedir ali de 15 a 20 linhas para os alunos da turma escreverem, o aluno disléxico eu sugiro ali até umas 10, para ficar conciso, para que você também possa mostrar para ele como é a estrutura do texto e ele possa visualizar isso, porque se for muito grande ele vai se perder. Na hora de fazer as atividades de leitura em sala de aula, isso não vai dar para ser feito com textos muito longos, mas é sempre bom dar um espaçamento de 2 linhas, no mínimo, entre uma frase e outra, para que possa ter um espaço e ele consiga visualizar isso, separar uma linha da outra, porque ele tem muita dificuldade também nessa questão de visualização. E aí, sempre frisar para ele, né, fazer ele ler com um lápis indo da esquerda para a direita, para que ele não possa se perder nessa leitura, ou fazer separação com alguma coisa, um papel que tampe as linhas de baixo, quando ele estiver lendo, e aí não tenha nada aqui para ele se perder, e aí ele vai indo progressivamente na leitura. Então tá, gente, essas foram as minhas dicas para atividades de inclusão em sala de aula com alunos com dislexia. Espero que vocês tenham gostado e que seja muito útil na sala de aula de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!